meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Vou estar deixando uma palavra de Deus nessa manhã, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, que diz assim, o título tem A Descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordialmente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que se estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Família, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos. Crescestes em Árabes, todos nós te temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? O que quer isto dizer? E outros zombavam, diziam: estão cheios de vinho. Quer dizer, cheio de vinho, que está dizendo que estava embriagado, né? E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, e levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos os habitais em Jerusalém, seja vós isto notório. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios de cima do céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras.
a Jesus Nazareno, homem provado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos fez no meio de vós, e mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e paciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse a Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta a mim à direita, para que eu não seja comovido. Então, esta passagem, ele fala aqui sobre a descida do Espírito Santo, né? Porque Jesus, ele veio ao mundo, né? Depois ele foi crucificado, depois ao terceiro dia ele ressuscitou, aí ele voltou outra vez, deu as instruções para os discípulos sair e pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele ficou 40 dias, depois ele subiu de novo. Aí ele subiu e ele disse: eu vou, mas eu volto. E eu não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar o Espírito Santo, o Consolador das tuas almas. Não vou deixar vocês sozinhos, né? Ele dizia: vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o meu Consolador, o Espírito Santo, para tomar conta de vocês, né? Aí então, nesse momento que ele disse essas palavras, aqui nesse 10 dias de Pentecostes, o Espírito Santo desceu ali sobre o povo que estava ali reunido, né? Orando e buscando a presença de Deus. Eu creio ali que ele estava reunido e a oração deles era para que o Espírito Santo viesse, né? Então eles oravam. Quando o Espírito Santo desceu, todos falavam a mesma língua, né? Porque ali tinha pessoas de um lugar, pessoas de outro, estrangeiros, pessoas, né? Então todos falavam igualzinho. Aí eles ficaram confusos, né? Como pode, né? Essas pessoas falar as nossas próprias línguas? Porque ali naquele momento o Espírito Santo, ele derramou, né, o poder, o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo em todas as pessoas, né? Foram todos cheios, não diz que foi um só e nem dois, foram todos cheios do Espírito Santo para casa, né? E ali eles começaram a cair em contradição. Que é isto, né? Que essas pessoas estão falando as nossas próprias línguas. Aí uns falavam, outros zombavam, né? E um zombou dizendo que eles estavam embriagados, cheios de vinho. Mas Pedro se levantou e colocou de pé. Pedro, né, que deu tanto trabalho para Jesus, né? Andava com Jesus para todos os lados, mas ele dava trabalho. E ali ele se colocou de pé e disse: esses homens não estão cheios de vinho. Nessa hora, né, que é a terceira hora do dia, eles não estão cheios de mosto, eles estão cheios do Espírito Santo. E ali, eles, né, ele falou para eles aqui, ó, no 16, ó: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Porque o profeta Joel diz lá no capítulo 2, no versículo 28,
que nos últimos tempos Ele derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Então essa profecia foi falada no Velho Testamento. Então aqui no Novo Testamento cumpriu aquela profecia que foi falado, que nos últimos tempos Ele derramaria, né, do teu Espírito sobre toda a carne. E o que está acontecendo agora é mais ou menos isso, né? Então aí o que aconteceu? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Né? Eu creio assim que nós ainda, desde a nossa idade, igual eu estou já com 64 anos, já vou fazer 65, eu tenho os meus sonhos, né? Eu tenho os meus sonhos ainda de realizar algo na minha vida. Eu tenho um sonho, assim, de eu estar no YouTube pregando a palavra, isso aí é um sonho meu que eu tenho. E ele vai ser realizado. Eu sei que muitas das vezes é meio difícil para mim, mas eu vou conseguir, né? Então esses são os sonhos dos velhos. Os jovens sonham com muitas as coisas, né? O jovem tem muitos sonhos. E os velhos, né? Não, os jovens profetizarão, né? Jovens terão visões, eles terão visões. Os velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas aí, naquele dia, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra. Que diz, esses sinais, o que está acontecendo agora, já é um sinal que Deus está mostrando na terra, né? E naquele dia vai acontecer, depois disso, ninguém sabe quando, mas Deus diz aqui na palavra, né, que no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo, vapor e fumaça, vapor de fumaça. Ele não diz quando, mas nós já está tendo esses sinais aqui na terra, né? Está acontecendo embaixo do céu, na terra, está tendo esses sinais. E já está mostrando, né? Que já estamos nos últimos tempos já. Aí o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes de chegar, ó, ele diz que assim, ó, que aqui, ó, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que é o dia que ele vai vir arrebatar a igreja, né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não diz que todos vai ser salvo, né? Ele diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ele explica, aqui esse texto é muito bem explicado, e nós temos que o quê? Invocar o nome do Senhor, ficar firme no Senhor, porque o dia está próximo, mas antes que chegue esse dia glorioso, né, do arrebatamento, nós viemos estar firme, e ele, agora ele está dando esse sinal na terra, que é para quê? Para o povo despertar, invocar o nome dele, orar e buscar e ficar firme na presença dele. Então é isso que ele está dizendo aqui nesse texto. E aqui está cumprindo uma profecia que foi falado no Velho Testamento. E aqui diz assim também no 22, Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem provado por Deus, olha aí, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez,
no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho é presciência de Deus, pendentes, pretendentes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Quer dizer, Deus enviou esse homem, aprovado por ele, que era Jesus, né? Depois ele foi crucificado, matado pela mão dos injustos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele não teve como fugir daquela morte, daquela crucificação, né? Porque era para cumprir a palavra do Senhor, né? Que fosse retido por ela, não podia tirar ele de lá, né? Porque dele disse a Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta a minha direita, para que eu não seja comovido. Então ele subiu e está à direita do Pai, né? E por isto se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou ainda a minha carne, a se repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu sangue veja a corrupção. Esse texto é muito bom, né, gente? Maravilhoso. Aqui fala do Espírito Santo, porque Deus, Jesus, ele veio aqui nessa terra. Deus enviou o teu Filho amado para vir aqui nessa terra, para ser crucificado, passar por tudo quanto ele passou, por amor a nós, né? E aí depois ele foi, mas ele deixou o consolo para nós, o Espírito Santo, né? Ele falou: não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar, né, o Consolador, que vai tomar conta de vocês. Vocês não vão ficar aí sozinhos, vocês vão ficar comigo, com o Espírito Santo, que vai tomar conta de vocês. Depois dessas palavras, teve 3.000 almas, né? Aí depois disso, aí eles já saíram para pregar a palavra de Deus, e aconteceram os milagres, né? Que aí já está no 3, né? De Atos, onde eles pegou ali aquele aleijado que estava na porta do templo, esperando muito tempo ali, né, para ser curado. E ali chegou a vez daquele aleijado, né? Ele foi curado, passou a servir a Deus, né? Então é isso, a palavra de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor pôs no meu coração nessa manhã. Fique com essa palavra, medita nela. Vamos invocar o nome de Jesus, vamos ficar firme, porque os sinais já estão acontecendo, né? Não resta agora mais nada. Nós temos que crer no Senhor, somente no Senhor Jesus, né? Nós não somos aqui dessa terra, nós estamos aqui apenas esperando, né, o tempo de Jesus, né? Porque Ele enviou o Filho dele, enviou o Espírito Santo para tomar conta de nós, e nós estamos aqui nessa terra aguardando o momento que Ele virá buscar o teu povo, a igreja escolhida, né? Amém? Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.